vlog. Quanto tempo? Pra quem não me conhece, prazer, eu sou a Bárbara. E nesse vlog eu quero me apresentar melhor, porque eu cheguei à conclusão que eu nunca me apresentei dando um pouco mais de contexto sobre mim. Mas agora eu tô me arrumando pra ir numa consulta e aí depois eu vou pra academia. E aí eu tô vestindo meu tênis. E eu não gosto de usar meia. Então eu gosto de usar esse desodorante no tênis pra não dar chulé. Ao invés de usar tênis pé, eu acho que esse desodorante é melhor. E bom, muito tempo que eu não apareço por aqui, mas eu vou me apresentar, falar um pouco sobre mim. Inclusive, acho que eu posso fazer isso agora. Bom, meu nome é Bárbara, eu faço engenharia elétrica na Federal e eu tenho 21 anos. Eu namoro um cara maravilhoso. Eu tenho uma empresa com ele, porque ele é eletricista, então super dá certo. Eu recentemente terminei meu estágio em uma mineradora de ouro no setor de manutenção industrial, então agora estou à procura de outro estágio. Eu cresci no interior de Santa Catarina e agora moro no Mato Grosso. E acho que é. Ah, eu fiz balé por 11 anos e eu comecei a fazer musculação com 14. 14? Foi em 2017, então, 18, 19, 20. Gente, 2014? 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, já tem 7 anos que eu faço musculação. Entre indas e vindas, mas já tem 7 anos que eu faço musculação. E eu confesso que não é minha atividade física preferida, mas eu tenho gostado muito ultimamente, agora que eu tô pela primeira vez na vida conseguindo fazer uma dieta em que eu peso certinho minha comida e assim conseguindo manter por um período um pouco maior, então tem sido ótimo. Então, eu tenho gostado ultimamente de ir mais pra musculação. Eu também tô fazendo Muay Thai. Aí sim eu acho mais legal. Faço um curso de negócios e a parte que eu tenho mais interesse assim na vida, nessa parte mais corporativa, de negócios, estratégia, business em geral. Eu tenho duas cachorrinhas. Uma é a Kira, essa aqui. Fala, oi, Kira. Oi, Kira. E aí eu tenho outra, a Bombom, uma Yorkshire. E por enquanto é isso. Agora eu vou na consulta. Já saí da consulta, agora eu estacionei na academia pra fazer meu lanchinho. Inclusive, já terminei. Proteína isolada de soja e banana nanica. Banana maçã. Eu acho a banana maçã mais gostosa, mais docinha, sabe? Do que a banana prata e do que a nanica, inclusive. E a proteína de soja, porque eu sou intolerante à lactose. Então eu prefiro essa de soja, que não me faz mal. E é barata. E tem 25 gramas de proteína em 30 gramas de pó, né? Então, super proteico. E agora vamos treinar. Eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Semana que vem eu tenho duas provas de eletrônica e de circuitos 2. É isso, eu não ia vir treinar hoje, mas se eu não conseguir treinar de manhã, eu gosto de treinar de manhã. Mas eu lembrei que eu estou no foco de me manter saudável. E não só isso, depois que a gente começa a ver em nós os resultados de uma boa dieta, de uma boa rotina de treino, principalmente os físicos, não vou ser hipócrita e dizer, porque se sentir bonita, se sentir com o corpo que você gosta, não é legal, porque é mentira, é muito legal. Mas não só isso, a disposição também eu achava que era balela até eu começar a treinar às 4 horas da manhã. Sim, eu treino às 4 horas da manhã agora, porque o que tava acontecendo? Depois que eu terminou meu estágio, eu tava conseguindo treinar de tarde, ao invés de noite. Porque de noite eu tô muito cansada, e aí eu acabo não treinando direito, e fica tarde, e aí quando eu treino de noite também desregula meu sono, porque dá uma acordada, sabe? E aí eu não gosto de treinar de noite. Eu tava vindo treinar de tarde, só que a academia tá cheia, tem trânsito, e eu então. O melhor horário pra vir é tipo 3 horas da tarde, que é quando eu tô com fome, ou se eu comer antes também não fica muito legal. Então, eu tenho vindo treinar às 4 da manhã, e tem sido muito bom, porque eu acordo, já venho, já treino, já terminou, já acordei, já fiz o que eu tinha que fazer, assim, de importante pra mim, então. Treino feito. Hoje fiz de perna. Vamos? Oi, vlog!
Eu não consegui aparecer aqui mais cedo, mas eu cheguei da academia, passei com meus cachorros, como eu mostrei. Fiz umas coisas no computador, fiz janta, jantei, lavei a louça. Eu fiz um trabalho que eu precisava fazer com meu namorado. E agora eu tô tirando a maquiagem. Ah, eu também limpei uns meus brincos, os acessórios que eu tava usando hoje. Inclusive, eu tô nessa missão, assim, de ser mais menininha, nesse sentido de usar acessórios. Nunca fui uma pessoa de usar muitos acessórios. Na verdade, eu nunca usei nada. Porque, como eu falei, eu fiz balé por muitos anos. No balé, a gente não pode usar acessórios. E aí, eu também fazia natação, outras coisas que não tornavam prático o uso de acessórios, então eu nunca me acostumei a usar brincos, anel, colar, nada. O primeiro acessório que eu fui usar mesmo foi a minha aliança de namoro. E aí agora eu tô na missão, assim, de usar algumas coisas a mais, mas ainda tá no processo. E aí eu tô tirando minha maquiagem. Já são 8 horas da noite. E aí eu vou tomar um banho, vou ler. Também tô voltando a criar o hábito da leitura. E a noite pra mim é um momento mais fácil, porque ler a gente acaba tendo sono, então facilita muito e melhora a qualidade do meu sono. Então, no momento eu tô lendo Ana Karenina, de Dostoiévski, se não me engano, escritor russo. E durante o dia, quando eu tenho um tempo, eu gosto de ler não ficção. Então, eu tô lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Os dois eu tô mais ou menos na página 80, eu acho. Ai, entrou alguma coisa no meu olho, hein? E por essa noite é isso. Amanhã eu vou acordar bem cedo pra ir na academia. Depois eu volto, faço café da manhã. E tomo banho, enfim, vou pra faculdade. Amanhã tem a reunião da pesquisa. Eu faço uma pesquisa de iniciação científica na área de análise de potência. A gente analisa basicamente como a gente pode otimizar a rede elétrica para não a rede em si, mas otimizar processos para a gente conseguir hospedar na rede elétrica energia solar e carregamentos de carros, porque são dois fatores que implicam diversos fatores na rede elétrica. Eu posso explicar sobre isso amanhã, porque agora eu realmente preciso tomar um banho e dormir. Bom dia, vlog. Indo treinar 4 horas da manhã. Oi, amigas! Agora sim, dando um bom dia de verdade. Eu não gravei muito na academia, porque primeiro que eu quero ir rápido pra não ter chance de eu atrasar. E um golinho de café antes. Porque. Não tem outro motivo não. Agora, já coloquei carne pro almoço pra descongelar. Eu sei que o certo é descongelar na geladeira, mas eu esqueci de tirar ontem à noite. Lanchinho pra levar pra faculdade, banana, maçã e proteína de soja. Como eu falei sobre a proteína, existem proteínas mais gostosas? Existem. Mas é o que eu tenho, então vou usar o que eu tenho. E agora eu vou pegar meu pãozinho, peraí.
meu pãozinho, creatina que eu vou tomar já já. Pegar requeijão e alface. Esse pão aqui sou eu que faço, ele é basicamente arroz e... sujei. Como ele com 50 gramas de frango. E é basicamente... Mentira. Tá bom. Eu só enjoei do cheiro mesmo. E eu como isso basicamente todos os dias, porque está na minha dieta, que minha nutricionista me prescreveu. Eu faço acompanhamento mais pra conseguir manter meus níveis de vitaminas bons, porque geralmente elas estão muito baixas, principalmente ferritina e B12. Então, mas é óbvio que quando eu penso, vou comer um pão com frango ou um pedaço de bolo... inclusive, meu bolo. Tem que colocar na geladeira. Vou colocar num potinho menor. É óbvio que eu prefiro o bolo, mas... a motivação que eu tenho pra não comer o bolo, eu penso que é pra ficar me sentindo bem, né? Gostosa. Eu lembro do meu braço que eu tô desenvolvendo, dos glúteos que eu estou desenvolvendo, que antes eu não tinha. Porque você pensar na vitamina não é uma estratégia muito inteligente, porque você não vê o efeito disso. Então é importante a gente lembrar de coisas que a gente vê. E eu sempre tive muita dificuldade em fazer dietas. Assim, dieta que eu digo é ter uma alimentação mais restrita, né? Eu como, assim, o que eu quero, mas eu digo mais restrita, assim, pesadinha, mais equilibrada. E eu tive muita dificuldade justamente por isso, porque eu não conseguia... Ai, gente, não vai caber. Não conseguia ver muito o efeito, sabe? Mas agora eu estou fazendo acompanhamento com uma nutricionista maravilhosa, com um nutrólogo muito bom. Então, tudo que eu tenho feito... Perdão. Tudo que eu tenho feito tem dado efeito, sabe? E isso é muito mais fácil de fazer a gente se sentir motivada. Ai, nossa, esse bolo tá uma delícia. É bolo de laranja. E aí, ele tava tão fofinho, tão bom pra rechear, que eu falei, não vai ter jeito de não rechear. Eu recheei com brigadeiro de laranja. Ai, vai grudar tudo chocolate. Coloquei raspas de laranja no brigadeiro. Mas ficou muito bom. Com bastante gostinho de laranja, sabe? Ai, bom. Agora, tomar o café e me arrumar pra ir pra faculdade. Hoje eu tenho aula de eletrônica e de eletrônica e sinais e sistemas. Ai. Olha, sinceramente, eu acho que a eletrônica tá sendo a matéria mais difícil pra mim. Porque, sei lá, na minha cabeça não faz sentido. E são tantos detalhes que... tantas análises, tantas formas de se pensar, que pra mim tá sendo bem difícil. E eu preciso ir bem nas provas que eu tenho semana que vem. Então, vamos ir, né? Eu percebi que no vídeo não tava pegando meu prato, então vou mostrar ele agora.
meu pãozinho, frango, salada e o café. Esse café, muito bom. Depois que eu comecei a tomar cafés bons de verdade, eu não consigo mais tomar qualquer café. Tipo, na rua, se não é uma cafeteria, algo assim, que eu sei que é café de qualidade, eu não consigo tomar. Aquele café extra forte, sabe? Pra mim não rola. Hum. Isso é uma das coisas que me faz mais feliz na vida. Tomar café de manhã. Eu tomo café preto, sem açúcar. E bom. Nossa, pra mim é uma das coisas que me fazem feliz no dia, sabe? Tomei banho, passei o hidratante. Nossa, o hidratante da CeraVe, pra mim, o CeraVe, pra mim ele é o melhor do mundo, assim. Vale cada centavo dele. E aí, como eu falei ontem à noite, estou tentando usar mais acessórios, então já vou colocá-los pra não esquecer. Esse brinco aqui eu tenho desde pequenininha. E é bem o estilo de acessórios que eu gosto. Pequenininho, minimalista. Ai. E como eu falei, eu estou treinando às 4 da manhã. E juro, pra mim tem sido a melhor coisa que eu tenho feito. Pra mim, sabe? Porque. Nossa, não tô conseguindo pensar e fazer as coisas ao mesmo tempo. Mas. E o que tava acontecendo? Primeiro porque eu quero deixar a tarde livre pra pegar outro estágio. Porque o meu estágio na mineradora acabou. E também o que tava acontecendo era que sempre apareciam outras coisas mais urgentes pra eu entregar, pra eu fazer, do que ir treinar. E aí eu acabava não indo, ou também pegava muito trânsito. Então não tava funcionando treinar à tarde. E à noite, pra mim, eu não gosto porque eu já tô muito cansada. E a academia também tá cheia. E querendo ou não, acaba atrapalhando meu sono em questão de horário, porque eu gosto de dormir cedo. Não é que eu gosto de dormir cedo, dá 4 horas da tarde eu já tô com sono, já tô cansada. Então eu prefiro ir treinar de manhã bem cedinho. E pra mim tem sido muito bom. Eu sei que é um pouco perigoso, mas tem funcionado, sabe? Eu tenho tido bastante cuidado, questão de segurança. E aí agora eu vou fazer um make bem rapidinho. Geralmente eu não uso, mas eu acho que eu tô. Primeiro porque eu tô gravando, e segundo porque eu sinto que eu tô com o olhar meio cansado, sabe? E aí, eu tenho esse protetor solar com cor que eu ganhei, e ele é bem mais amarelo que o meu tom de pele, né? Mas eu gosto de usar ele aqui na olheira. Já que eu não tenho um corretivo marrom, eu uso aqui na olheira pra mesclar, sabe? Essa cor do fundo da olheira. A esponjinha umedecida. Pra suavizar. E aí, eu passo só um pouquinho de pó. Só pra não misturar, sabe? O corretivo no meu tom de pele com esse
protetor solar bem alaranjado. Aí agora eu... Eita! Nossa, ainda bem que foi no braço. Se fosse na minha camisa... Agora vem com esse. E ainda vou arrumar o cabelo. E aí, depois da aula hoje, eu volto. Eu tenho reunião na pesquisa, como eu falei. E de noite, eu tenho Muay Thai. Eu tenho gostado muito do Muay Thai, como eu mencionei. Eu achei que eu não fosse gostar. Mas tenho achado muito legal. E principalmente saber me defender se eu precisar. Espero não precisar, né? Mas se precisar, agora eu me sinto mais segura, sabe? E é uma atividade que, diferente da musculação, a musculação, por mais que você se concentre na atividade, né, no exercício, no movimento que você tá fazendo, é você e você, sabe? E na Muay Thai você tá treinando com outra pessoa, então é muito mais fácil você liberar a mente, sabe? E aí, já que eu tô aqui me arrumando, eu vou fazer rapidinho. Eu estou me atrasando. Um contorninho. Na verdade, ele é um bronzer, mas eu acho que fica melhor em mim. Aqui na testa. Gente, eu sempre tive muito cabelo e muito baby hair aqui na frente, esses cabelinhos. Só que agora eu tô sentindo... Eu não sei se meu cabelo tá afinando ou qual que é do rolê. Mas eu tenho sentido umas falhas aqui, sabe? Ai, tô meio estressada. E geralmente eu não passo blush, porque eu já sinto minha bochecha bem rosinha natural. Mas... como eu falei, já que eu já tô aqui, né? Eu gosto de trazer ele mais pra trás. Como eu falei, já sinto essa parte da frente bem rosinha, sabe? Ai, ai. E um rímel, pra mim, é o que dá todo o charme na maquiagem. E pra mim, rímel tem que ser a prova d'água, porque na minha cidade é bem quente. E aí a gente fica passando muito, e se ele não for a prova d'água, ele acaba escorrendo. Mesmo se não suar, sabe? Só pelo calor mesmo, ele acaba escorrendo. Então eu uso a prova d'água, porque já resolve esse problema. Aí pra sobrancelha, eu tenho um potinho de gelatina pra cabelo cacheado, sabe? E eu só sujo o pincelzinho na tampa pra dar uma arrumada, pra ajudar a fixar. Um batonzinho que pra mim, eu gosto desse light, que ele é bem vermelhinho. E é disso aqui que eu gosto, sabe? Essa maquiagem que eu uso pra sair. Se eu for pra um lugar muito arrumado, eu só passo uma sombra marrom nos olhos, mas é basicamente isso e é o que eu gosto, sabe? Eu acho que fica bom em mim. E no meu cabelo, eu lavei ele não ontem, antes de ontem. Aí no primeiro dia de day after, eu só passo um olhinho, e aí no segundo ele já tá bem embaraçadinho, já perdeu bastante a definição. E aí eu umedeço ele com esse sprayzinho em água. Vem com um creminho bem molinho, eu tô usando esse aqui
da Elseve. Só pra ajudar a não quebrar o cabelo, né? Na hora de desembaraçar. Eu não desembaraço ele por completo, só onde realmente tem muito nozinho. Mas a maior parte eu faço assim com os dedos mesmo. Aí eu me deito de novo. E pra mim, o que eu mais gosto de usar de produto mesmo é gelatina, porque é o que segura o meu frizz. Então, vem aqui com gelatina e passo. E aí agora, só amassar pra voltar os cachinhos. E é isso que eu faço. Aí provavelmente amanhã eu já lavo o cabelo. Ou hoje, depende. Ai, gente, a alcinha do meu top tá aparecendo, tá me incomodando, hein? Acho que eu vou ter que trocar. E agora eu faço do outro lado. A mesma coisa. Acho que hoje eu vou me atrasar um pouquinho, hein? Realmente, gravar acaba atrasando a gente. Atrasando não, né? Mas querendo ou não, demorou um tempinho pra posicionar a câmera. Pelo menos até eu pegar o jeito. Ah, eu falei que ia mencionar sobre minha pesquisa, né, científica. Como eu mencionei, eu faço engenharia elétrica e na minha pesquisa a gente, como eu falei, faz processo de otimização da rede elétrica. Não da rede em si, mas o que acontece? A rede elétrica, ela foi projetada para ela ser unidirecional, ou seja, sair lá do gerador, né, geralmente usinas hidrelétricas, ser transmitida, passar numa subestação e depois ser distribuída para sua casa. Nesse sentido, né, geração, consumo. Só que com o aumento da tecnologia de principalmente energia solar, a gente tem um fenômeno de geração distribuída, que é quando a gente começa a ter pontos de geração perto do local de consumo. E se você, em um determinado ponto do dia, que geralmente é 3 horas da tarde, tem um consumo pequeno de energia e é o horário que você mais produz energia solar, você acaba levando essa energia para outros lugares que estão demandando, e isso gera um fluxo reverso de energia. E aí a gente elabora processos, simulações, para colocar veículos elétricos, porque o melhor horário para você carregar um carro elétrico é nesse horário de 3 horas da tarde, porque é quando tem menos consumo de energia, de modo geral, e é o horário que você mais gera, né, na solar. Então, a gente faz esse estudo de modo bem simplório, né, falando. E agora eu vou usar esse body splash do Boticário, que eu ganhei. Eu passo no cabelo mesmo. Sei que tem gente que diz que danifica, mas eu acabo passando. E é isso, agora eu vou pra faculdade. Eu vou tentar gravar alguma coisa lá, mas eu não vou acabar falando porque, né, não vai rolar. E aí a gente se vê mais tarde. Bom, a aula era de sinais e sistemas, mas eu não tava conseguindo prestar muita atenção, tava meio airada, sabe? E aí eu decidi estudar pro curso de negócios que eu estou fazendo. Nossa, e realmente,
É muito bom estudar as coisas que a gente gosta, realmente, né? Agora, eu tô procurando minha colher pra fazer o creminho com proteína de soja, que eu arrumei mais cedo com vocês pra trazer. Gente, não vou receber. Tá no meu bolso. E aí eu só coloco um pouquinho de água, pra virar um creminho mesmo. E coloco a banana dentro do potinho. Como Então, eu quero que o meu sinal seja. Meu sinal na saída de carro seja exatamente. Aqui também, né? Vai mexer aqui para ver como que altera essa solução e tentar fazer uma programação paralela também. Porque isso aqui demora muito tempo para... O mínimo tem que ser um valor que ele saia carregando ali, com pelo menos com uma energia mínima de 75%. Que a gente adotou inicialmente 0,3, mas dá para mexer nesses valores, né? Para buscar minimizar. Se o meu conjunto de soluções possíveis é tudo isso aqui, então tudo isso aqui é a solução, ele me garante que a solução ótima estará em pelo menos um vértice. Então ele vai testar só nos vértices. Isso aqui diminui o esforço computacional, porque o computador não vai ter que ficar rodando tudo isso aqui, ele roda só nos vértices, e simplifica o nosso problema. Só que como o nosso problema não é linear, a gente não consegue usar esse vértice. já são 5 horas da tarde e eu não apareci aqui depois da faculdade porque eu cheguei em casa e fiz almoço. Então, como eu moro com meu pai, eu não acho muito legal ficar gravando ele. E aí, logo depois do almoço, eu comecei a me sentir meio estranha. Um nó na garganta, uma dor no corpo. E aí, eu achei melhor descansar. Comi agora um lanchinho, uma crepioca de atum. E vou passear com minhas cachorras agora. Eu tava pensando em não ir pro Muay Thai à noite, eu confesso. Mas eu sei que eu vou me arrepender se eu não for, então eu vou. Eu deveria estudar, deveria ter tido algumas pendências resolvidas, mas eu tô numa fase de me priorizar, sabe? Porque se eu priorizar as tarefas que eu tenho pra entregar, óbvio que assim, eu vou fazer. Mas se não der hoje, eu não vou fazer hoje, sabe? Porque não vou deixar de fazer as minhas coisas, é isso que eu quero falar. Não vou deixar de treinar, não vou deixar de passear com meus cachorros pra entregar coisas. Porque não vale a pena. Você deixar sua saúde, você deixar a saúde de quem depende de você pra essas coisas que você pode fazer depois, sabe? Já estou de volta no escritório. Eu vou comer um pedacinho do bolo que eu guardei na geladeira mais cedo. Porque eu lembrei que no almoço eu comi peixe. Assim, o pedaço de peixe não é pra ter espinhos pequenos. Mas vai que era um peixe mutante, né? E ele tinha um espinho. Então decidi comer pra... Primeiro, que eu tenho que comer, se eu fiz, não vou deixar estragar. Segundo, eu tava com vontade de doce. E terceiro, por causa do peixe. Pra às vezes é isso que tá me dando uma sensação de nó na garganta. E enquanto eu tava passeando com minhas cachorras, eu passo, às vezes, na frente de uma escola, né? Educação infantil. Deixa eu fechar a janela, porque acho que tá fazendo muito barulho. E aí, eu queria comentar um pouco do que eu penso sobre algumas coisas aqui no YouTube, porque eu acho que é assim que a gente cria comunidade, né? Dividindo as nossas ideias, os nossos pensamentos. E um que eu tenho muito forte é sobre educação infantil, porque eu acho não, é um fato que é durante nossa infância que a gente forma os nossos valores, os nossos princípios, as nossas características emocionais, enfim, tudo. E é por isso que eu comentei, por exemplo, que eu fiz balé por 11 anos, que eu fiz dos 3 aos 14, e ele foi fundamental pra formar quem eu sou, assim. Eu participava de competições, eu não fazia assim só por fazer, sabe? E o balé me ensinou muitas coisas sobre persistência, muitas coisas difíceis de uma criança entender, de que às vezes, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente se esforce, primeiro, nem sempre o esforço quer dizer resultado. E segundo, tem coisas que não dependem só da gente. Porque eu tinha um sonho de ser bailarina profissional quando eu era mais nova. E eu era gordinha, eu era sobrepeso. E eu fiz processo seletivo pro Bolshoi. Pra quem não sabe, Bolshoi é a maior escola de balé do mundo.
E o Brasil, em Joinville, Santa Catarina, é a única cidade, a única escola do Bolshoi fora da Rússia. É maravilhoso, assim. Só que tem padrões físicos, né? Não adianta só você ter técnica, você ser uma boa bailarina. Você tem certos padrões físicos que a escola pede, né? E eu fazia dieta, enfim. Mas o balé me tornou mais forte como pessoa, sabe? Mas não era esse o ponto que eu queria falar. O ponto é que, vem das crianças, hoje a gente fala muito sobre que faculdade não é, assim, fundamental pra você ter sucesso na vida. E eu concordo, não é. Mas a educação transforma muitas vidas. Assim, depois do balé, meu sonho sempre foi fazer faculdade. E as portas que a faculdade me abririam. Eu já realizei alguns sonhos durante a faculdade. Um deles foi meu estágio nessa mineradora. Tinha um sonho de trabalhar na indústria. Me realizei muito. Eu tive o sonho de participar de eventos pela faculdade. Então, eu participei de um congresso em Vitória, numa cidade maravilhosa, que eu aproveitei muito a viagem. Eu tive um auxílio, não foi muito grande, foi de R$ 700, mas eu tive um auxílio da faculdade. E graças a ele, né, eu pude fazer essa viagem. Foi muito legal, foi um sonho imenso pra mim, tudo isso ano passado. E a educação abre muitas portas. Assim, eu não amo a elétrica. E pra mim, a elétrica foi uma escolha extremamente racional. Vou falar como é que foi a minha escolha. Eu sempre quis fazer engenharia, ponto. Mas eu tinha preferência por mecânica. Mas eu tinha alguns outros critérios pra escolher minha faculdade que eram mais importantes do que o curso em si. Então, eu tinha critérios de algumas localidades. Alguns critérios, né, em relação à localidade. O critério principal tinha que ser a Universidade Federal. Assim, tem gente que diz, porque particular, né, também é tão boa quanto. Mas, pra mim, os meus critérios tinham que ser federal. E aí, dentro, né, o ponto comum desses critérios não me possibilitava fazer mecânica, só elétrica. E eu tô fazendo. Tem sido um pouco de dificuldade, assim. Tem sido um pouco difícil, porque eu não gosto do curso, assim, em si, né, as matérias de elétrica. Tem algumas que eu gosto mais do que outras, mas como mencionei mais cedo, que eu gosto de estudar negócios. Então, as matérias que eu mais gostei até agora foram matérias que não tem nada a ver com elétrica, que foram administração, microeconomia Mas pra mim, no meu plano de carreira, o que eu pretendo construir, a engenharia elétrica me abre as portas que eu quero, né? Porque você pode fazer engenharia e você trabalha num banco, você pode fazer engenharia e trabalhar numa consultoria, num corporativo, em uma indústria, sei lá, aeroespacial, indústria mecânica, indústria automotiva, enfim. Pra mim tem várias coisas. E dito que a educação transforma vidas, isso é um fato, ponto. Eu acho que a educação infantil ela tem um fator fundamental pra definir os valores e os princípios. Porque eu estudei numa escola. Eu estudei no SESC, escola, né, o Serviço Social do Comércio. Na educação infantil. E pelo menos na minha escola, eu sei que cada SESC pode mudar, né, enfim. Mas a gente tinha muitas palestras sobre meio ambiente, sobre inclusão social, no sentido assim, eu lembro que tinha um atleta, eu não lembro o nome dele, se eu achar, eu vou colocar aqui na edição do vídeo, mas ele era um atleta paralímpico, cego. Ele foi lá, ele deu palestra pra gente, ele fez atividades com a gente, como se a gente fosse um atleta paralímpico. Então ajuda a gente a ter esse senso de empatia, de inclusão. A gente ia no cine teatro que a gente assistia filmes importantes pra formação no caráter, né, das crianças. E uma coisa que eu acho muito legal que a minha escola fazia, é que me faz ter esse senso de saudável, assim. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito saudável, eu quase não como besteira. Eu tô comendo bolo, assim, mas eu não como muito industrializado, fritura, assim, não sou fã. Óbvio que de vez em quando eu tenho vontade de comer, assim, um Doritos, né, mas eu falo assim, de modo geral. Porque a minha escola, eu sei que periodicamente, não sei se era a cada 6 meses, a cada 3 meses, mas periodicamente, vinha um educador físico, ele fazia uma avaliação física na gente, tipo, de alongamento, de pressão, altura e peso pra ver o IMC? Pra saber se eu estava sobrepeso. E foi aí que eu fiz o meu primeiro acompanhamento com nutricionista, porque eu estava sem sobrepeso. Então, eu lembro que a gente teve que cortar, por exemplo, meu leite integral. E eu tive que beber leite desnatado pra mim no início. Foi um sofrimento, porque eu achava o leite muito aguado. Mas
vinha oftalmologista fazer exame de visão com a gente pra ver, né, se a gente não precisava usar óculos. Vinha dentista fazer avaliação dentária pra ver se a gente não tava com cárie, ensinava a gente a escovar os dentes. E eu acho isso tão legal, porque eu acho que toda escola deveria ser assim. E hoje eu vejo escolas que vendem refrigerante na cantina, sabe? Pra mim, isso é um absurdo. O cúmulo, assim, do absurdo. Se a criança já cresce tomando refrigerante, o que ela vai comer quando ela for maior, sabe? Se esse é o padrão dela. E na minha escola a gente até fazia... No início a gente não tinha cantina na minha escola. Então, a gente recebia uma agenda no início do ano, né, da escola, que todos os dias tinha um cardápio. Então, sei lá, sanduíche natural, sei lá, tinha várias coisas. E aí, como a escola não tinha cantina, cada dia um aluno era responsável por levar o lanche pra todo mundo. Achava isso muito legal, achava o máximo quando era o meu dia. Minha mãe odiava, porque era um certo esforço, sabe? Levar comida, lanche pra todo mundo. Mas achava legal. Depois a gente passou a ter a cantina da escola, mas todo mundo comia a mesma coisa e eram coisas super saudáveis. Então, eu lembro de um lanche que eu não gostava, que era barrinha de cereal e iogurte e mel. Eu só bebia iogurte e mel porque eu nunca gostei de barrinha de cereal. Mas tinham frutas. Tinha um dia que era comida diferente, assim. Uma vez no mês tinha um lanche besteirinha, sabe? E a gente fazia banana com chocolate. Tipo, descascava a banana, cobria ela de chocolate e colocava uns granulados. Nossa, esse era o dia mais esperado do mês. Mas... E todas essas pessoas que estudaram comigo, porque a gente estudou basicamente do primeiro ao quinto ano, basicamente numa mesma turma. E todas essas pessoas têm esses mesmos valores que eu, de senso, sabe? De coletividade, de meio ambiente, de inclusão, sabe? E outras que eu vejo que não tiveram isso na infância não tem, né? Não tô falando que eu acho que eu sou superior aos outros, não é isso. Só tô falando que se a gente escolher bem, né, o ambiente que a gente se desenvolve, a gente pode nos tornar umas versões que a gente goste mais de nós mesmos, sabe? Agora eu vou comer meu lanchinho e vou me arrumar pra ir no Muay Thai. Voltei do Muay Thai já. Eu esqueci totalmente de gravar, por isso que eu sempre digo que fazer atividade coletiva, física coletiva, tem mudado, assim, a minha rotina, porque por mais que balé seja uma atividade em conjunto, já fiz vôlei também, ainda é você e você, sabe? No final das contas, e no Muay Thai, você tá sempre, né, se segurando, sendo aparador de outra pessoa. Então você tá o tempo todo concentrado ali e ajuda muito a espairecer a mente. Mas como eu esqueci de gravar e já temos 2 dias de vlog, eu vou encerrar ele por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você concorda com alguma coisa que eu falei ou até que discorda, vamos interagir aqui, porque o meu objetivo é esse, criar amizades. E até mais, foi um prazer.